Vamos explicar um pouquinho sobre o que é ter a extrusão direta ou não. Na extrusão por filamento, vocês podem ver aqui na imagem, a gente tem uma roldana com dentes por onde o filamento é empurrado, né? Nesse caso aqui, tem um rolo de filamento aqui para baixo. O extrusor, então, que é um motor de passo elétrico, ele faz girar uma dessas roldanas e o filamento que está apertado entre essas duas roldanas é empurrado, então, contra um bico quente. E aí o plástico derrete aqui e sai bem fininho para que a máquina ande com esse bico e desenhe a sua peça, né? Então, esse é um formato que é normalmente conhecido como Bowden, né? Outras máquinas, por sua vez, elas têm o motor de passo, onde fica preso a roldana que empurra o filamento, fica preso bem em cima do bico. E aí o que acontece? Ao invés de você empurrar o filamento, você puxa, né? Que diferença isso faz? Depende da rigidez do seu filamento. Se o seu filamento não for rígido o suficiente, quando você empurra ele, qualquer brecha que ele encontrar no caminho aqui até aqui, ele sai do caminho e você perde a uniformidade de extrusão aqui no bico, né? Isso faz diferença. Por exemplo, se você quiser uma peça com um material flexível, é mais difícil você conseguir com máquinas que tenham esse sistema de extrusão. Já é mais fácil com máquinas que tenham esse sistema de extrusão, com o extrusor em cima do bico. Fechando bonitinho, tá todo perfeitinho, sem nenhum buraquinho, certo? Errado, olha só, pessoal. A gente vem aqui embaixo, olha o que a gente percebe. De novo, mais um buraquinho que ficou. Ele ficou um buraco agora todo em volta. E aqui no modelo, se a gente vir, olha lá, pessoal, ó, um buraco todo em volta. Vê como que o fatiador copia, ó. Se a gente olhar igual a gente estava olhando no fatiador ali, meio de lado, de canto, ó, quase nem percebe. Aqui a gente percebe que a peça é branca, mas se a gente pegar uma peça preta, ó, essa aqui é de um outro material, que eu usei o mesmo modelo, o mesmo parâmetro, né? Olha lá o buraco, ó. Como a peça é preta, a gente nem percebe, mas ela ficou com um buraquinho ali. A gente já consegue ver. Então a gente tem um robô que faz uma medição de circularidade de tubos de aço, né? Então o que vocês veem nesse robô tem uma ferramenta na ponta, que é na verdade uma régua, e nas pontas são suportes para os sensores, né, de medição. E o que acontece? Esse cliente ele tá evoluindo e ele vai fazer tubos de maiores diâmetros. E aí, para usar esse mesmo robô, a régua e todo o conjunto tem que crescer, né? Tem que crescer para garantir o maior diâmetro do tubo. E ao crescer, o peso tende a ultrapassar do conjunto, ultrapassa o limite do robô, né? E aí a gente foi trabalhar para poder substituir os componentes dessa garra, na verdade, desse porta-sensores, para reduzir peso, né? Então, esse exemplo é um exemplo que não é o mais lindo deles, porque o que de fato foi feito foi simplesmente copiar uma solução de engenharia já desenvolvida e trocar o material de alumínio usinado para poliamida com fibra de carbono impresso, né? E essa não é a forma mais inteligente da gente utilizar uma aditiva, né? Seria muito melhor se a gente repensasse o design como um todo e aí sim fizesse essa garra aproveitando a liberdade que a aditiva traz para o design e fizesse ela de uma forma mais inteligente. Mas ainda assim, a gente fez ela em poliamida com fibra de carbono para substituir o alumínio, colocou algumas buchas de latão nas regiões em que vão parafusos,
né, e colocou duas buchas, vamos chamar assim, em alumínio com a parede fininha para poder correr sobre a régua, né, internamente a peça plástica. E ainda assim a gente chegou a uma redução de 70% no peso da garra, né, e ficou perfeito, foi excelente. Essa é uma das milhares de oportunidades, quer dizer, essa aplicação já é fato consumado com manufatura aditiva. Garra de robô não tem por que não fazer impresso e fazer usinado, né? O tempo de confecção é muito mais baixo quando você faz impresso, o peso muito menor, o custo muito menor, então, e a liberdade que você tem é muito maior. É um pedaço de uma peça que a gente fez em copa, que a gente cancelou porque ela estava com umidade. Não sei se com a câmera vai dar para ver, mas olha como tá feia a impressão. Você vê, ela tá toda brilhando, ela parece porosa, você vê, ela tá muito ruim. Apesar da primeira camada que tá certinha, ó, todo o resto dela tá horrível. Olha aqui em comparação, agora uma peça feita com material seco. O mesmo material, só que seco. Olha só, olha a diferença que tem entre um material e outro, ó. Um totalmente horrível, feio, provavelmente vai quebrar, não junta direito as camadas, não tem adesão certa das camadas. E a outra certinha, bonitinha. E como é que seca o material e quais materiais tem que secar? Bom, materiais solúveis em água, vamos dizer polidissolve, nylon, esse aqui é baseado no nylon, é um nylon copa que ele não empena, mas ele é nylon. O nylon absorve umidade muito rápido, então é necessário secar. O PLA às vezes ele pega um pouquinho de umidade, mas não é tanta. Então são alguns materiais que você tem que tomar cuidado, porque a umidade realmente deixa a impressão horrível, às vezes pode entupir. Você sabe que o material está com umidade quando ele está imprimindo e você começa a ouvir uns estouros saindo do bico, sabe? Que é o que? É o vapor da água que está no material. Um outro material legal, o TPU, o flexível, né? É o TPU 95, e aqui eu separei um grade específico dele. Tem o normal e tem o que a gente chama de HF. Qual que é a diferença do normal para o HF? O normal, ele tem um índice de fluidez na ficha técnica indicado entre 3 e 6 gramas por 10 minutos. Ou seja, lembra daquela fluidez que eu falei, quanto maior esse número, mais fácil de extrudar o material. Então, vamos pôr 4,5 de média aqui. Se eu pegar o mesmo material HF, que ele é aditivado para ter maior fluidez, esse mesmo material, ele vai a uma temperatura mais baixa, isso é importante, aqui é 210, né? E aqui a 185 graus, a fluidez dele é medida a 9,3 gramas por 10 minutos. Né? Então é o dobro da fluidez do outro TPU. E sem contar que ele também diminui o seu peso específico, a sua densidade. Né? Além de você fazer ele fluir mais fácil, você também tem uma peça mais leve depois, tá ok? Implicação prática disso. Se você tem uma máquina Bowden, ou seja, que o extrusor está muito longe do bico e que você não consegue imprimir flexível de 1,75 milímetros, bingo. Com um material desse, suas chances aumentam enormemente, tá? Ou, se você tem uma máquina Direct Drive, em que o extrusor está em cima do bico e você quer imprimir 2 vezes mais rápido, ok, esse material HF vai te permitir fazer isso. Então, essas são as vantagens. Aqui eu mostro, ó, eu fiz numa máquina Direct Drive, estou até com esse parafuso aqui comigo, para mostrar para vocês, ó, ele é flexível, né? Ele foi impresso numa máquina Direct Drive com um bico de 0,25 milímetros, ó.
é um parafuso M6, num material flexível, né? Então, se não fosse com esse material, eu jamais conseguiria fazer isso. Peraí, pessoal, para a gente não esquecer, mais gente pode adquirir esse conhecimento. Então, por favor, se você gostou do vídeo, dá um like para nós aí, se inscreve no canal e ativa as notificações do sininho, tá bom? Obrigado!